Olá, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquele denso volume 1 da obra do Jung, sabe? A nossa missão aqui é encontrar o núcleo, a grande ideia que amarra tudo aquilo que parece tão desconexo. Então, a gente já viu o contexto, já entendeu por que esse livro é meio complicado de ler, né? Mas agora a nossa missão é outra, vamos direto ao ponto. O que é que realmente importa nesses primeiros estudos do Jung? Qual é a grande sacada ali? Porque se a gente olha pela primeira vez, o livro parece mais uma coleção de casos bizarros. Tem uma médium, uns erros de leitura esquisitos, gente fingindo loucura, parece tudo meio solto. Mas na verdade tem um fio condutor sim, tem uma pergunta central que o Jung não largava. E é exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar agora. Certo? Então vamos começar a cavar. Para a gente sacar o que o Jung estava buscando, primeiro a gente precisa entender o problemão que ele tinha na frente dele. A psiquiatria daquela época, era basicamente uma ciência de dar nomes, de colocar rótulos. Sabe, o padrão era assim, o médico olhava, descrevia os sintomas e classificava. Ah, só que é histeria. Isso é neurastenia. Pronto. Só que ninguém explicava por que aquilo acontecia. E o Jung, ele não se contentava com o quê, ele era o cara do porquê. Ele estava tipo obcecado em entender o mecanismo, a dinâmica psicológica que estava rolando por trás de tudo. E foi aí que, para investigar esse porquê, ele fez uma coisa genial. Ele foi olhar justamente para os casos que a psiquiatria tradicional meio que ignorava, sabe? Aqueles fenômenos esquisitos, gente com dupla personalidade, memórias que brotavam do nada, erros de leitura que não tinham lógica nenhuma. Para o Jung, isso não era só curiosidade de almanaque, não, eram as pistas fundamentais para resolver o grande mistério da mente. E olha, a pista mais valiosa de todas, a peça-chave, veio de um único estudo de caso que ele fez, um estudo bem aprofundado. Esse caso virou o laboratório vivo dele. Era o caso de uma jovem médium que ele chamou de SW. E aqui a coisa fica muito, mas muito interessante. É o contraste. Porque no estado normal, acordada, a SW era uma adolescente super comum, sabe? Tímida, meio insegura, desatenta. O Jung até diz que o comportamento dela era infantil, mas quando ela entrava em transe, ela se transformava, virava outra pessoa. Uma mulher séria, segura, que falava com uma eloquência impressionante, se movia com uma dignidade. Eram literalmente duas pessoas diferentes no mesmo corpo. E essa citação do próprio Jung resume perfeitamente o enigma. Ele percebeu que não estava olhando para uma doença, ele estava olhando para uma vida dupla, uma luta pelo poder que acontecia dentro da mente daquela garota. E aí vem a pergunta, como é que isso era possível? Foi observando isso tudo com uma atenção de cirurgião que o Jung chegou na sua primeira grande descoberta, a resposta para o mistério, a peça que finalmente fez tudo se encaixar. E a descoberta fundamental é essa aqui, ó. A nossa psique, a nossa mente, ela não é uma coisa só. Não é uma unidade perfeita. Pelo contrário, a natureza dela é ser fragmentada. Hoje em dia, essa ideia pode até parecer mais familiar, mas naquela época, isso era, nossa, revolucionário. E o nome que o Jung deu para esses fragmentos? Complexos de tonalidade afetiva. Hoje a gente conhece mais como complexos autônomos. Pensa neles como se fossem pequenos eus dentro da gente ou uns centros de consciência secundários. São tipo bolhas de memórias, ideias e sentimentos, tudo grudado por uma emoção bem forte. E o ponto mais importante de todos é esse. Eles podem agir sozinhos, sabe? Sem pedir permissão para a nossa consciência principal. Olha, esse conceito de complexo é simplesmente a base de tudo no pensamento do Jung. É a pedra fundamental. Então, para quem está gostando dessa ideia de organizar a obra inteira dele de uma forma clara, em sequência, vale muito a pena se inscrever no canal para não perder os próximos passos dessa jornada. Beleza. Agora que a gente tem a teoria na mão, vamos ver como ela funciona na prática, né? Como é que essa ideia de complexos autônomos explica aquelas pistas todas, aqueles fenômenos bizarros que a gente viu lá no começo. Vamos pegar aquele exemplo do erro de leitura da SW, que é perfeito. A consciência dela, o eu principal, lia a palavra alemã para escada, que é treppe. Só que, ao mesmo tempo, em segundo plano, um complexo autônomo, uma outra parte da mente dela, interceptava essa palavra e trocava por um sinônimo, stags. E qual era o resultado? Ela falava a palavra diferente, mas com o mesmo sentido, e não fazia a menor ideia do porquê. Para o Jung, isso era prova definitiva. Tinha alguém mais ali. Outro centro de consciência agindo por conta própria. E essa lógica, ela serve para explicar tudo.
Aquela tal de criptomnésia, a memória oculta, é um complexo de memória que estava lá guardadinho, esquecido e de repente, pá! Ele salta para a consciência e parece uma ideia totalmente nova. E os sintomas físicos sem causa, dor de cabeça, paralisia, é um complexo, carregado de emoção, que está tão forte que começa a mandar no corpo, a tiranizar o corpo. E o caso da SW, a dupla consciência. Bom, esse é o extremo. É quando um complexo fica tão, mas tão forte, tão organizado, que ele vira praticamente uma segunda personalidade, brigando pelo controle. Então, vamos amarrar as pontas agora. Vamos deixar bem claro qual é o núcleo, a grande ideia que costura todos esses estudos do volume 1. Aquele fio que conecta o estudo da médium com os casos de simulação de loucura, com os erros de leitura, é um fio só. É essa única e revolucionária ideia. Então, os pilares são basicamente estes. Primeiro, a mente não é uma coisa só, ela é fragmentada. Segundo, esses fragmentos são os tais complexos autônomos, e eles têm energia própria. Terceiro, eles agem como se tivessem vontade, uma intenção. E por fim, a nossa vida psíquica, o nosso dia a dia mental, é basicamente o resultado da briga ou da negociação entre o nosso eu consciente e esses outros centros de força que estão no inconsciente. E essa citação aqui, que inclusive está na contracapa do livro, resume tudo de um jeito muito forte. Para o jovem Jung, o adoecer psíquico não era um defeito do cérebro, era o resultado de uma massa de recordações cheia de emoção que ganhava vida própria e começava a mandar na pessoa, a tiranizar. É isso, é a rebelião dos complexos contra o governo da consciência. Essa ideia foi a semente de tudo que o Jung construiria depois. Mas a pergunta que não quer calar é: tá, mas e hoje? Como é que esses complexos, que foram descobertos lá atrás em casos super extremos, aparecem na nossa vida, no dia a dia de todo mundo? Entender isso muda tudo, muda o jeito de olhar para a gente e para os outros. Para quem quiser descobrir, é só continuar acompanhando esta sequência. A gente se vê no próximo.